Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, eu sou o Thiago Marques, eu sou gerente de marketing da Febrava e essa palestra, essa apresentação que a gente vai ter hoje, falando de ar-condicionado automotivo, é promovida na parceria da Febrava, que é um evento da RX também, com a Brava. E antes de começar, chamar o Léo Kozak e o professor Serginho para falar sobre o assunto, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para saber, a gente vai passar um vídeo rapidinho aí sobre a Febrava, que é o evento que vai acontecer agora em setembro, aqui no São Paulo Expo também, e contamos aí com a presença de vocês. Só um gostinho aí do que vai ser a Febrava e o que vem por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente começa. Para nós é uma grande satisfação participar deste grande evento, a principal feira da América Latina, que é a Febrava. A Febrava trará tendências, tecnologias e muito conhecimento para o seu público visitante. É uma grande oportunidade de recebermos os nossos clientes de todo o Brasil, apresentar os nossos produtos e as novidades que a gente traz para o mercado. A gente está voltando com um stand bem grande, bem interessante. Nós temos mais de 90 produtos expostos no stand. Onde não se usa hoje uma solução de refrigeração, ar-condicionado, tanto para o conforto térmico quanto para a preservação do alimento e mais diversas aplicações. Então a abrangência da Febrava reflete a sua importância para toda a economia brasileira. Stands organizadíssimos e diversos fabricantes com investimento em treinamento e conhecimento. Teve uma evolução crescente no sentido qualidade no acesso, tudo maravilhoso. A infraestrutura está ótima, lugar excelente para fazer feira, fácil acesso, os clientes estão gostando, nosso stand está bombando. Som? Tá ouvindo aí? Acho que pode ir, né? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Leonardo Kozak. Obrigado aí pela vocês estarem para assistir um pouquinho sobre esse tema tão importante no nosso dia a dia, que é o ar-condicionado, né? Vocês viram que tem uma grande feira que é a Febrava. Estou aqui em nome da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Ela é uma associação centenária, com mais de 60 anos já, e que cuida de toda a cadeia do setor de refrigeração, de aquecimento, de ventilação, então, tanto de parte predial, como a gente está aqui nesse galpão, nesse pavilhão, como escritórios, shoppings, mercados, etc., e veículos. E abrange toda a cadeia, desde os fabricantes de ar-condicionado, equipamentos, componentes, manutenção, projetistas. Então, uma série de setores dessa cadeia está dentro da associação, uma associação de empresas, não é uma associação de profissionais. São mais de 300 mil empregos diretos que impactam esse setor. Tem toda uma estrutura para organizar essa associação e essa série de setores que ela atua. Então, um dos setores que ela tem dentro, que é o Departamento Nacional Automotivo, que é o que está trazendo essas informações hoje aqui para vocês na Automec, junto com o Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno, Qualindor, que, como o próprio nome diz, fala um pouquinho da qualidade do ar. Então, quando a gente fala de climatização, de ar-condicionado, qualidade do ar está diretamente ligado sobre isso. Então, eu estou abrindo a apresentação, na sequência vem o professor Serginho falando, eu representando o Qualindor, Departamento de Qualidade do Ar, o professor Serginho, a parte do automotivo. Então, eu vou fazer uma rápida introdução sobre a qualidade do ar. Está ligado diretamente ao sistema de ar-condicionado que está dentro dos veículos. Eu gosto de Quando a gente fala de qualidade do ar, é um assunto que nem sempre a gente pensa no nosso dia a dia, por isso que a gente traz essa informação para vocês. Gosto de começar com essa provocação. Como é que está a qualidade do ar que a gente está respirando agora, aqui, nesse ambiente, nesse pavilhão de exposição? Alguém pensou nisso? Alguém se preocupa com a qualidade do ar?
a gente pensa disso no nosso dia a dia, talvez a gente não tenha a menor ideia como está a qualidade do ar aqui, né? Mas será que a gente sabe então como é que está a qualidade do ar na nossa casa, por exemplo? É o lugar que a gente vive, que a gente dorme, que a gente mora. Alguém limpa o ar da sua casa? Ah, eu limpo o ar-condicionado, alguém pode me falar. Tá bom, o ar-condicionado é um aparelho importante manter limpo, sim. Mas estou falando do ar que a gente respira. Uma curiosidade rápida, a gente bebe em torno de 2 litros de água por dia. E a água que a gente bebe, a gente aprende na escola que ela tem que ser limpa, não pode ter gosto, não pode ter cheiro, pode ter cor. E a gente só toma uma água boa. Na nossa casa a gente tem purificadores de água, comprar água mineral para poder consumir esses 2 litros de água por dia, uma água boa, certo? Agora o ar, vocês têm ideia quanto a gente respira de ar por dia? Ninguém quer chutar, não? Em torno de 10 mil litros de ar por dia é o que a gente respira. É um volume enorme. E mesmo nessa quantidade tão grande, a gente acaba não se preocupando. Mas será que a gente precisa se preocupar com o ar que a gente respira? Aqui tem uma foto no interior de São Paulo, de uns 2 anos atrás, bem nessa época do meio do ano que a gente vai entrar no inverno, onde chove muito pouco, queimadas em várias partes do país, o ar externo fica muito poluído. Então, mesmo em regiões assim não urbanas, de grandes centros urbanos, o ar muitas vezes é poluído. Então, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 90% da população no mundo vive em ambientes com ar baixa qualidade. Mas o que tem nesse ar para ser tão ruim? Gases e partículas. São esses elementos que fazem mal à saúde das pessoas. Gases e materiais particulados. São os elementos que trazem algum prejuízo à saúde das pessoas. Então, isso que a gente precisa evitar. Vou chegar... E como que são essas partículas? São partículas muito pequenas que estão suspensas no ar, chamamos de material particulado, invisíveis a olho nu. Isso aqui é poeira que a gente não vê a olho nu, mas que elas estão presentes. Ela carrega micro-organismos e elas vão depositando no nosso sistema respiratório, parando no trato superior, chegando até nos alvéolos, trazendo uma série de doenças para as pessoas. Isso é a importância da qualidade do ar. Que se esse ar não tiver bom, não tiver limpo, isso a gente vai respirando dia a dia. Isso causa um número elevado de doenças, de problemas respiratórios para toda a sociedade. Isso aqui dados do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, mostrando o número de internações que a gente tem nos hospitais do país por doenças respiratórias. Isso, antes da pandemia, você tem um recorte. Então, a gente sabe que vive muitas vezes em ambientes poluídos, a gente passa muito tempo em ambientes fechados, e aí que vai chegar o que a gente pode fazer. Mas por que você está falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o ar-condicionado que a gente veio aprender aqui? Quando a gente pode ser em casa, pode ser no nosso automóvel, ou num veículo qualquer, esse ar que eu estou falando, a gente está respirando ele o tempo todo. Quando a gente está em ambientes fechados, especialmente dentro de casa, locais como esse, ou dentro de automóveis, a gente pode se proteger dessa poluição. E aqui que é a dica que a gente está trazendo. A gente usa muitos sistemas de climatização por causa do conforto térmico. A gente usa o ar-condicionado porque está calor lá fora, a gente quer ficar com uma temperatura agradável e a gente liga o ar-condicionado. E a gente acaba não percebendo essa poluição que está lá fora e a gente acaba respirando. E a gente tem como se proteger. Nós, pessoas físicas, ou nós profissionais, orientar nossos clientes em como se proteger isso. Então, essa foto que eu trago aí é uma avenida aqui na cidade de São Paulo, aqui perto do aeroporto. Você vê uma academia de ginástica, o pessoal com janelas abertas, em frente a uma grande avenida, passa carros, passa ônibus, e eles respirando, eu brinco, o ar puro de São Paulo. Obviamente, aqui não é um ar puro, um ar extremamente poluído. E para as pessoas que trabalham no trânsito, para pessoas que... os motoristas de táxi, aplicativos profissionais, motoristas profissionais ou quem fica muito tempo dentro dos carros, como é que se protege? Dá para fazer tudo isso nos carros. Isso aqui é uma tendência, todo veículo tem sistemas de filtragem na entrada, você tem um filtro de ar na entrada do carro, dentro da cabine, então você pode se proteger. Isso é possível de fazer, todos os carros têm essa possibilidade, a gente já sabe disso, acho que a maioria de vocês dominam esse assunto, troca isso com frequência. Só que esse filtro que está lá na entrada, nem sempre ele é de boa qualidade, nem sempre a gente troca com o tempo necessário, nem sempre a gente entende a importância. Carros mais modernos, esse aqui dessa marca, já tem 4 filtros na entrada do ar. Estou falando, lógico, carros top de linha, mas já tem 4 filtros na entrada do ar dele para impedir que essa poluição que está no ar entre no carro. Estamos protegendo a saúde das pessoas. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês.
Isso vale para ônibus, para tratores, para caminhões, para ambulâncias, qualquer veículo que você tiver, inclusive aeronaves, trens, etc. Qualquer ambiente fechado, a gente pode se proteger. Os carros, os automóveis, muitos ônibus, isso já vem pronto. É só a gente trocar, manter limpo esse sistema que a gente está protegendo a saúde das pessoas. Nem todo mundo sabe disso. Tem alguns carros que vêm até sem filtros. Alguns carros novos que você compra para a montadora para economizar, vende até sem o filtro de ar. Então aqui está uma dica que a gente traz a importância para cuidar da saúde das pessoas, é cuidar da qualidade do ar dentro dos ambientes. Então acho que era só uma introdução rápida. Serginho, bola está com você. Opa, deixa eu passar aqui. Boa tarde a todos. Deixa eu me familiarizar. Tá, então tá bom. Deixa eu passar aqui para testar. Para quem não me conhece, sou o professor Serginho, da Superar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho da evolução que está acontecendo no ar-condicionado. Aí, quando eu comecei a trabalhar, né, como unidade móvel na cidade de São Paulo, aqui é a minha oficina, e aqui eu destaco a importância de uma oficina hoje ter uma recolhedora e uma recicladora. Hoje, a pauta do mundo no sistema de ar-condicionado são dois assuntos. O Léo falou que é a qualidade do ar, porque hoje as doenças virais estão cada vez mais fortes, a gente saiu de uma pandemia e a preocupação com qualidade do ar é cada vez maior. E a outra pauta do mundo é a mudança do fluido refrigerante no automóvel. A gente vai explicar por que dessas mudanças. A gente está numa transição aí, todo mundo ouve falar todo dia no Jornal Nacional, em todos os noticiários da imprensa, da grande mídia, sobre gases de efeito estufa. O que tem a ver o ar-condicionado do carro com os gases de efeito estufa? Tudo. Falar um pouquinho do setor de automóveis. A gente tinha 4 montadoras nos anos 90, o ar-condicionado representava aí 3% do mercado. Aí no ano 2000, depois da globalização, o ar-condicionado começou a crescer, começaram a entrar várias montadoras com ar-condicionado, com item de série. Aqui teve um veículo que foi uma revolução, a Fiat colocou a Palio e Candy como item de série, aí obrigou todos que faziam carros de luxo sem ar-condicionado a colocarem como item de série. Então a gente tinha Ômega sem ar-condicionado, S10, Vectra, e todo mundo foi obrigado por causa da Palio Candy aqui nos anos 2000. Hoje o mercado está aí, o Brasil, entre ônibus e tudo, tem 67 montadoras aproximadamente. Todo o ar-condicionado 2007 foi o ano do agronegócio brasileiro, obrigou-se as montadoras de tratores da linha verde, linha amarela, todas a saírem com ar-condicionado também. Então, hoje a gente vinha dos anos 90 com mais ou menos um PIB aqui do setor de serviço de 37% da área de serviço. Aí foi caindo para 30%, subiu um pouquinho mais. Hoje a gente está na área de serviço com 72%. Eu não me preocupo muito porque todo país desenvolvido, e ele só se torna uma grande nação quando o PIB na área de serviço passa a 60%. Significa que o Brasil está pronto para ser uma grande nação. A gente já está com um PIB de 70%, só precisa ajustar algumas coisas aí, precisa de muito serviço. Hoje a gente está falando que tem 62 milhões de veículos aí no Brasil. Esses 62 milhões de veículos, a gente já estima aí que mais 50% já tem ar-condicionado, a produção já está saindo 90% com ar-condicionado. Hoje o tempo de vida da frota, a gente está falando aqui que os caminhões têm um tempo de quase 15 anos, os automóveis de quase 10 anos. Aqui vai aumentar um pouquinho por causa da crise econômica que a gente veio, isso aqui vai aumentar o tempo de vida da frota exigindo mais manutenção. O aparelho de ar-condicionado tem um prazo de validade, com 15 anos, difícil um carro com 15 anos que nunca tenha ocorrido um vazamento de fluido refrigerante. A gente está falando aqui de máquinas agrícolas, o ano que o Brasil mais produziu máquina agrícola, 100 mil máquinas em 2011. Agora a gente teve uma recessão em 2020, 47 mil, o mercado está subindo, a semana que vem começa a AgriShow, o mercado está subindo cada vez mais forte, e todas essas máquinas, linha amarela e verde, com ar-condicionado. Número de oficinas que tem no Brasil, estima-se, segundo a fonte do Sindirepa, de 84 mil oficinas. Poucas, não tem 10 mil oficinas que mexem com ar-condicionado automotivo, porque até a gente costuma dizer que se ar-condicionado fosse fácil, todo centro automotivo iria mexer com ar-condicionado. Os mecânicos já sofrem para achar vazamento de óleo e água, uma coisa visível, quando vaza vai para o chão, cai por gravidade. Agora imagine você procurar um vazamento de algo invisível, quando vaza vai para o céu.
tem muito elétrons no ar-condicionado, faz parte da família 17 da tabela periódica. E hoje aqui a evolução do mercado, 2020, a gente já está falando aqui de quase 90% dos veículos já sai com acessório de série no Brasil. E esse acessório nada mais é do que uma máquina térmica. O engenheiro não olha para ar-condicionado como ar-condicionado. O engenheiro não olha para o motor do carro como motor do carro. A gente olha para o ar-condicionado como uma máquina térmica, lembrando o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, para ser máquina térmica, o ar-condicionado ou motor a combustão, ele tem que ter 4 tempos. Os 4 tempos do motor a combustão, admissão, compressão, expansão, escape. No ar-condicionado, eu também tenho a compressão, que vai para o condensador, eu tenho a condensação, eu tenho a expansão e evaporação. Os 4 tempos caracteriza ser uma máquina térmica. Só que o ar-condicionado, o motor do carro, toda a energia que ele produz dentro lá de 100% de gasolina, oxigênio e ignição que dá dentro para produzir trabalho para as rodas, e ele desperdiça um pouco dessa energia, vai para a roda. Aqui não, para ele sair trabalho. Para ter os 4 tempos do ar-condicionado automotivo, ele entra trabalho, a seta entrando no sistema, e ele vai tirar calor da fonte fria e levar esse calor para fora. Isso é o que caracteriza ar-condicionado. E o ar-condicionado é a parte mais simples de um carro que tem poucas peças. Eu preciso de 5 elementos para existir um ar-condicionado. Preciso compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. E preciso do fluido refrigerante, que é o 5º elemento. Sem o fluido refrigerante eu não consigo ser nada. Então, só que é o sistema mais complexo do automóvel. É um dos sistemas mais difíceis. Existem esses 2 sistemas e esse sistema vaza muito. Então, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? 1/3 dos raios solares bate no planeta Terra. E ele bate na areia, bate nos mares, bate nos rios e ele sobe, os raios ultravioletas sobem para a atmosfera, lá a 10 mil metros de altitude. Só que depois da Revolução Industrial, o homem, com o advento aí da máquina a vapor, dos gases que começaram a incidir, esses raios já não conseguem subir tanto. É a geladeira que foi inventada, é o CO2 que foi introduzido no início do século, é o R11, é o R12, é o gás aí dos freezer. Então o ar-condicionado mudou a história do mundo e principalmente nos automóveis. E os raios ultravioleta, eles já não conseguem subir com tanta incidência lá para a atmosfera. Eles ficam retidos na altura de 1000 metros mais ou menos. E o que tem a ver isso, professor, com o ar-condicionado? Aqui está mostrando um pouco do que o Léo disse ali, das situações climáticas. Porque quando o gás ele entra dentro do automóvel, ele é bombeado pelo compressor para passear lá dentro da serpentina, o objetivo dele é tirar o calor do nosso corpo, é tirar o calor dos raios solares que entram de radiação pelos vidros. Ele tem que tirar calor dos materiais, né? E esse ar-condicionado, quando ele vaza, ele vai lá para o céu fazendo o mesmo efeito. Ele fica tirando esses calores do raio solar e esse fluido refrigerante, quando ele é solto na atmosfera, ele não é recolhido, ele fica se comportando do jeito que ele se comporta lá dentro do carro. Ele absorve o calor, não deixa esse calor dos raios ultravioleta ir lá para 10 mil metros de altitude. Ele fica numa altura de 1000 metros. Agora imagine há 100 anos esse fluido tendo sido vazado e ainda sendo vazado pela atmosfera. Então ele fica gerando esse caos. Algumas cidades, de acordo com as pressões, são nuvens de gases que cobrem países inteiros e isso gera um caos na sociedade. E o que eu quero dizer que isso tem a ver? Em 1988, os primeiros estudos aqui desse cidadão, ele descobriu-se o quê? Que 1 quilo do gás 134, que é usado nos automóveis, ele tem um potencial de 1.300 kg de CO2. Ele equivale a 1.300 kg de CO2. O gás do caminhão 404 que transporta alimento, que usa lá aquelas máquinas que usa 4, 5 quilos, às vezes até 10 quilos, ele vale a 4.000 quilos de CO2. O que é o processo da fotossíntese? Só para a gente lembrar a nossa época de escola. O que a árvore faz? A árvore lá que tem 20 anos de idade, ela sequestra o CO2, aí tem uma reação química com madeira, água, terra, e ela devolve para o planeta Terra oxigênio para que haja vida na Terra, para a gente sobreviver, para a gente existir. Então, esse CO2 aqui, só que a árvore não consegue pegar essa quantidade de CO2 quando um carro vaza e perde 1 quilo.
Um outro problema que o Inmetro obrigou as montadoras a colocarem nos veículos de 2016 para frente, um selo de etiqueta do Inmetro. Ele está dizendo que se o carro andar 1 quilômetro, ele produz aqui 100 gramas de CO2. Ele está dizendo isso, a etiqueta do Inmetro aí que está em um carro aí 2015. Hoje, dificilmente um carro, a cada quilômetro que ele anda, ele emite menos que 100 gramas. Ele andou 1 quilômetro, geralmente, se ele tiver reguladinho, perfeitinho, ele emite 100 gramas de CO2. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um automóvel que ele andou 40 mil quilômetros, esse automóvel, ele emitiu, 40 mil quilômetros é um carro aí de 2 anos de uso, 20 mil quilômetros. Ele emitiu na atmosfera, para absorver aqueles raios ultravioleta, 4,5 toneladas de CO2. Puta, tem que ter árvore pra caramba para sequestrar esse CO2 para devolver oxigênio para a existência. É muita árvore. Por isso que o mundo está querendo colocar veículos elétricos. E ele está também, por analogia, está dizendo que essas 4 toneladas de um veículo com 2 anos de uso equivale aí a 3 quilos de gás refrigerante. Porque se cada quilo vale 1.300 quilos de CO2, 1 quilinho de gás, 2 carros que se colidiram de frente, perdeu-se o fluido refrigerante, ele solta aí 1 quilo de gás, então é 1.300 quilos. Eu preciso ser um equivalente a 7 cargas de gás, 7 carros que vazaram, que tiveram vazamento ao longo da tua existência. E é impossível um veículo rodar 15 anos sem ter uma intervenção, sem que não tenha sofrido um vazamento. Então, isso é um dos problemas muito sérios, por isso está trocando. A evolução do ar-condicionado consiste aqui, a gente tinha o fluido CFC, que era o R12. Esse fluido ele não tinha um problema de impacto ambiental da camada de ozônio. Só que, para resolver a camada de ozônio, pensou-se no fluido 134. Só que agora, descobriu-se lá nos estudos dos anos 80, tarde demais, que o 134 ele gera esse aquecimento global. Ele vira como se fosse colocar um cobertor no planeta Terra. É a mesma coisa que você pegar, tá na sua cidade, um calor de 30 graus, você dormir com um edredom. Você vai sentir muito calor e porque ele não deixa os raios ultravioleta do céu atingir lá os 10 mil metros de altitude. Ele fica se comportando como se fosse um condensador, mesmo efeito em alguns casos, dependendo da pressão, como se fosse um evaporador. Então ele era usado nos anos 90, alguns países desenvolvidos, o mundo não chama mais o Brasil de terceiro mundo. No hemisfério sul do planeta Terra, não tem um país desenvolvido. Para ele não chamar país de terceiro mundo, politicamente correto, a gente fala que nós somos países subdesenvolvidos. E no nosso país subdesenvolvido, os veículos podem ser produzidos com 134. Nos países desenvolvidos, o 134 não pode produzir uma BMW, um Audi, uma Mercedes com fluido 134. Eles deram um prazo lá em 2016, 2013 e já cortou, é proibido até comercializar esse fluido lá. No Brasil, no céu do Brasil ainda pode, no céu deles não, tá? Então, é mais ou menos isso. E agora, o que está entrando forte aqui? Vai começar em 2025 a emenda de Kigali, protocolo de Kyoto. A exigência que o mercado brasileiro comece a usar no ar-condicionado dele o fluido 1234YF. Esse fluido, ele tem pouco impacto ambiental. Se eu só voltar, o fluido 1234YF, ele já não vale 1.300 kg de CO2. Ele pode vazar que não tem prejuízo nenhum. A molécula dele dura 13 dias na atmosfera e não traz impacto nenhum. A gente só recolhe ele porque ele é muito caro, poderia soltar, não tem problema nenhum para o meio ambiente. Ele é um fluido que custa em média de $1 a grama por enquanto. Tá? Então, esse fluido aqui que vai ser imperado no Brasil, principalmente a partir de 2025, o Brasil já é signatário do Acordo de Montreal, e agora vai estar esperando sancionar, sair no Diário Oficial para as montadoras, o presidente dando uma canetada, vai virar chavinha do dia para a noite. Já passou no Congresso, já passou no Senado, só precisa o presidente assinar e sair no Diário Oficial. As montadoras já vai ter que virar chavinha do dia para a noite, e muda toda a história. Porque no Brasil, entra em média aqui 13 mil toneladas de fluido, entra 10 mil toneladas de fluido 134.
Essas 10 mil toneladas de fluido 134 equivale a 13 milhões de CO2 equivalente. Uma tonelada de CO2 no mercado europeu está 20 euros. Só para a gente ter uma noção, o mercado de crédito de carbono que isso vai gerar daqui para frente. Então, agora, na área automotiva, usa aí de 50% a 60% dessas toneladas desses fluidos refrigerantes. Aqui, o que eu quero dizer? Que 14 veículos emitindo em média de 100 gramas de CO2 por quilômetro por ano, equivale a uma botija de gás, a 3 botijas de gás, a 2 botijas de gás de ar-condicionado de casa, a 1 botija de gás de caminhão. 14 veículos ao longo de um ano andando em São Paulo, dá o mesmo prejuízo para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, que vazou aí em média de 26 carros, se a gente pode dizer assim. Como funciona? Daquelas 10 mil toneladas que entram no Brasil por ano, deixa eu controlar o tempo aqui, daquelas 10 mil toneladas que entram por ano, para produzir, o Brasil, em média, produz 2 milhões de automóveis. A maior produção do Brasil foi 3 milhões de automóveis no ano 2013, que a gente passou a Alemanha, 3 milhões e 600. Hoje a gente está mais ou menos o 7º produtor mundial de automóveis do mundo. E eu, daquelas 10 mil toneladas, eu uso quase 1.500 toneladas. Não uso 2 mil toneladas. Ou seja, eu estou usando para manutenção, para reparo, 6 mil toneladas. Eu estou usando mais fluido refrigerante na manutenção do que na produção. E não tem como a gente reduzir o estrago que esses gases do passado já soltaram ao longo da vida. O que a gente consegue é mitigar. E mitigar é recolher o fluido refrigerante que existe por aqui, tá? Então esse é o mercado brasileiro. Aqui, o que esse fluido refrigerante faz na atmosfera? Aqui é uma foto de 100 anos atrás. Está até esqueci o nome dessa rede aqui. 100 anos atrás, o avô desse cara pegou umas geleiras e está aqui, ó como que ele está depois de 100 anos atrás, saiu em janeiro do ano passado. Tem locais lá acima da linha do Círculo Polar Ártico, lá do 68 graus acima da linha do Equador, não pode mais enterrar o corpos. Tem cidades na Noruega lá com 3 mil, 10 mil habitantes, quando morre alguém, tem que mandar ser enterrado acima da linha de 68 graus para baixo, porque as neves e as geleiras estão derretendo e os cemitérios lá que existiam, conservavam, enterravam as pessoas no gelo, já ficam flutuando no ar. E a imprensa não mostra muito isso. Dá uma gugada que você acha. Aqui é o desmatamento que existe hoje, que está causando os gases de efeito estufa. O maior poluidor dos gases de efeito estufa é o metano ainda do gado. Só que ninguém mexe, o globo político é mais fácil mexer com a indústria automobilística, com a do CO2, né? Mais fácil reduzir. E hoje, o que eu quero dizer? Eu não falei para você que uma árvore de 20 anos de idade, em um ano ela recolhe, sequestra, está ali 160 quilos. Ela demora 20 anos para sequestrar 160 quilos de CO2, cada árvore. Só que ela consegue pegar o CO2 do escapamento do carro. Ela não consegue pegar o CO2 equivalente do ar-condicionado, que é pior. Lá ela se comporta que o gás tem o mesmo efeito na atmosfera que o CO2, só que ela não consegue puxar o fluido refrigerante. Então uma botija dessa ela tem um potencial de 770 GWP e uma botija dessa quando vaza é 26 carros que o mecânico soltou o fluido na atmosfera ou que bateu, que existe colisão e perdeu-se o fluido para o meio ambiente. É a mesma coisa que meter a motosserra em 108 árvores. Pelo fato de eu não recolher um fluido refrigerante. Esse vazamentinho aí é de um Honda Accord, ó, o cara bateu, só esse fluido que usa 700 gramas, ele equivale a 4 árvores arrancadas da natureza. E a gente está trabalhando porque essa molécula aqui, ela tem uma dupla ligação de carbono, uma simples ligação de carbono, e faz com que o fluido refrigerante 134 ele perdure
13 anos na atmosfera e durante esses 13 anos ele fica absorvendo os raios ultravioleta e fica gerando calor. E agora existe uma ligação aqui de quanto mais ligação de carbono existe, mais frágil o sistema vai ficando, né, que a gente fala uma dupla ligação covalente. E aí a molécula do YF dura 11 dias na atmosfera, por isso que não dá tempo ainda dela absorver os raios ultravioletas. Então por isso que esse fluido agora a gente chama de fluido HFO, tá? Fluorolefina, olefina, né? Fluorolefina, hidrofluorolefina. Então é um fluido de uma tecnologia hoje da Chemours, né? Junto com outras empresas que fizeram pesquisa, já testaram, então tem esse comportamento. Alguns países do mundo desenvolvidos só utiliza isso nos seus veículos, tá? Ela permite a decomposição rápida na atmosfera. Esse fluido refrigerante aqui, ele já vem 4 quilos de YF, né? Só que tem um porém, né? Esse fluido, ele não pode usar com óleo que usava o outro fluido. Ele muda o sistema do automóvel todo. Só para voltar aqui, o que ele muda, professor? Vamos voltar lá? Ele muda a válvula de expansão. Deixa eu ver se aqui tem LED. Deixa eu ver se muda todos esses itens aqui. Ele vai mudar a válvula de expansão, ele muda o evaporador, ele muda o encanamento, algumas mangueiras, e ele muda o filtro. Praticamente, pessoal, e principalmente o óleo. O ar-condicionado, ele não tem todo o sistema de refrigeração do planeta Terra, existe uma bomba de óleo no compressor. O ar-condicionado automotivo é o único sistema do mundo que não existe uma bomba de óleo. Quem que é a bomba de óleo dele? O fluido refrigerante. Então, fluido refrigerante que faz com que o óleo passeie em todo esse circuito aqui para preservar as peças internas. Eu não precisaria de óleo para nada, só preciso de óleo por causa desse cara aqui que chama compressor do ar-condicionado. Então, o óleo já não pode ser o mesmo, tem que ser um óleo diferente. A única desvantagem dos fluidos não é só o YF. Todos os fluidos HFO, ele tem uma desvantagem, ele tem inflamabilidade. E pelo fato dele ter inflamabilidade, o manuseio, o armazenamento dentro da oficina, dentro do processo produtivo, ele tem que ser diferente. Até o trabalho também tem que ser diferente. Os materiais são diferentes, você não pode errar no óleo, tem que ser o óleo para HFO, ele já não é o óleo para 134, que é o HCFC. Então, e a bomba de vácuo que a gente trabalha aqui, pelo fato de ser inflamável, toda bomba de vácuo é uma ferramenta que quem é da área de ar-condicionado utiliza muito para poder introduzir o fluido refrigerante. Toda bomba de vácuo, quando liga, ela solta uma faísquinha, é normal ter um faiscamentozinho interno dela. E aí, imagina as recolhedoras, as máquinas que vão operar e fazer manutenção nesse sistema, o fluido refrigerante é como se fosse um sangue, né? A recicladora é como se fosse uma máquina de hemodiálise. Tem que tirar esse fluido refrigerante para fazer alguma manutenção. O que acontece? As bombas de vácuo têm que ser diferentes, as mangueiras têm que ser protegidas, tem que ser bomba com antifaiscamento. Porque imagina um vapor de 130 YF aqui dentro, entrando em uma bomba de vácuo, e a bomba de vácuo não está bem selada, e com aquele faiscamento pode ocorrer aí uma combustão espontânea, aí um princípio de incêndio. Então tem que tomar todo o cuidado do mundo para a gente poder trabalhar aí com YF. Está faltando um pouco de consciência da sociedade quando a gente solta fluido refrigerante, de soltar deliberadamente, os mecânicos soltam por não ter conhecimento. E agora o que a gente está fazendo na Brava frente ao DN automotivo? Quando o Brasil assinou o protocolo de Kyoto, o Congresso aprovou, o Senado aprovou entrar para o Brasil 150 milhões de dólares para ser utilizado para eliminar o 134. E tem pouca gente do setor automotivo que se envolve nisso. Esses 150 milhões de dólares está no sentido de quê? Para que as fábricas mudem o processo fabril, para que as oficinas melhorem os sistemas de manutenção, para que a gente consiga recolhedoras aí para que distribuir aí para as oficinas que se empenham. Então a gente precisa muito do engajamento das oficinas. Então a Brava hoje ela parte na frente, ela encabeça essa conversa já com a PNUD, com o Ministério das Nações,
das Nações Unidas, né? Nem com o IBAMA, tá? O PNUD é um Ministério das Nações Unidas, que é do mundo, né? do Banco Mundial, e ele está ali junto, colado com o Ministério do Meio Ambiente. Então hoje a Brava é a associação que vai comunicar, vai intermediar nesse sentido aí, para a gente poder apresentar os projetos que melhor diminui os gases de efeito estufa. Então toda vez que você falar de gases de efeito estufa, é diminuir. A linha branca inteira já não usa mais o 134. A linha automotiva, desculpa, o automóvel é um símbolo do capitalismo, né? Quando você fala do capitalismo, o primeiro símbolo é o automóvel. Então, por causa desse capitalismo que o automóvel representa, ela é sempre a última a mudar. Ela está demorando demais. No Brasil, as coisas, infelizmente, só acontecem por força de lei. Nos Estados Unidos, a lei era até 2021 usar 134. As montadoras americanas já pararam de usar o 134 em 2016. Porque eles têm consciência. O europeu também não esperou chegar a lei. Ele se antecipou muito nesse sentido. Nós brasileiros aqui, infelizmente, a Anfávia só vai mudar a hora que o governo sancionar. A gente não faz nada com consciência ambiental. Infelizmente, é muito triste nesse sentido aí. Então, a postura do técnico para trabalhar vai mudar demais, né? Para a gente ter, o que eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de consciência nesse sentido. Por mais que o fluido tenha, ele é um inflamável a mais que está entrando no sistema do automóvel. Você fala assim, e o tanque de combustível? Quando você vai lá, quantos quilos de combustível você coloca no reservatório do teu carro? Quantos litros ele representa? Você tem a linha do óleo da transmissão hidráulica, é altamente inflamável. O óleo de freio é altamente inflamável. É só um produto inflamável a mais, tá? Que é pior do que as baterias dos carros elétricos, as baterias dos veículos elétricos, é o maior problema dos bombeiros do mundo. Atingem 3.200 graus, 2.600 graus e não existe extintor no planeta Terra que apaga o incêndio de uma bateria. Então, é uma crítica que todo mundo faz, que esse produto é inflamável, mas não tem problema nenhum, só manusear com calma. Então, era um pouquinho disso que eu quero conscientizar vocês, que vai ter esse fluido aí com baixo GWP nos próximos anos aí. Quem quiser saber mais, o professor pode procurar a gente na Brava, tá? Estou como presidente do DN Automotivo, o Léo do DN do ar-condicionado do Qualindor. Então são duas coisas extremamente importantes. O que o Léo falou aqui, uma coisa muito legal que a gente não para pensar. Eu costumo dizer que pensar não dá dor no corpo. Os ar-condicionados das ambulâncias brasileiras, eles não têm renovação de ar. Nós puxamos oxigênio e soltamos CO2. Se você está dentro do teu carro, o ser humano, o Léo sabe melhor que isso, tem uns minutinhos a mais para falar. A gente pode viver e conviver muito bem no ambiente quando tem 1.000 partículas por milhões de CO2 naquele ambiente. Então o cara tá lá, a Renault lança uma Renault Master com ar-condicionado lá em cima no teto, o outro com uma ambulância, o outro um ônibus, e aquela máquina começa a pegar lá 100 mil litros, 200 mil litros de ar que tem ali, começa a refrigerar, mas não tem renovação. Todo mundo dentro dessa máquina puxa oxigênio e solta CO2, com 15 minutos não tem mais oxigênio dentro da carroceria interna de um veículo. E a partir do momento que você passou do 15º minuto, 11 minutos, alguns carros, dependendo, você pega um HB20, qualquer carro desse aí que tem 3 mil litros de ar, ele já foi tudo consumido pelo teu organismo, o oxigênio, e já encheu de CO2. O CO2 vai diminuir a velocidade da hemoglobina da corrente sanguínea. E o CO2 diminuindo a velocidade da hemoglobina, você perde concentração, você perde o reflexo, você já não freia do jeito que deveria, você já não acelera do jeito que você deveria acelerar, você já perde a percepção, você já não consegue mais ter reflexo para desviar, para fazer qualquer coisa que precise ali de uma emergência. E todos os veículos brasileiros, vans, todas as máquinas, tratores, infelizmente não puxa ar externo para fazer a filtragem. Só fica com CO2 trabalhando. E o maior erro que teve na pandemia, que eu costumo dizer que os médicos, me dói o coração ver médico profissional falando. Imagine só, um HB20, um exemplo, um carro de Uber, carroceria com 3 mil litros de ar. O engenheiro tem que fazer um buraco ali para passar 3 mil ar de fora para dentro, 3 mil litros.
Quando você liga o ventilador do teu carro na velocidade 1, na velocidade 2, ou 3 ou 4, você está jogando para dentro da carroceria do teu carro 200 mil litros de ar. Semana que vem eu vou dar um curso em São Paulo na minha empresa, eu vou falar sobre isso. Você está jogando 200 mil litros. Se tem um vírus de Covid dentro do teu carro, em suspensão, o vírus da Covid, o Léo mostrou o tamanho dele ali, ele é tão pequeno que ele nunca na vida vai ficar em repouso. O vírus da Covid está em repouso, ele tem que estar numa poeira acima de 40 microgramas, de 20 microgramas. Só que ele é da grandeza de nanopartícula. Se ele não estiver na poeira, ele sempre vai ficar em suspensão. E se ele estiver numa poeira menor que 40 microgramas, ele vai ficar sempre flutuando, ele nunca vai entrar em repouso. A poeira perigosa não é essa que você passa a mão e está sujando o teu dedo. A poeira perigosa é aquela que nunca desce. Ela está sempre ali. Então, todo mundo na carroceria, na Covid, fala assim, desliga o ar-condicionado. Foi o pior erro que fizeram. O Ministério matou gente pra caramba, porque se eu tenho um vírus ali em suspensão e ele está diluído em 3 mil litros de ar, a chance de infecção é muito maior do que se ele tivesse diluído em 200 mil litros de ar. Se eu colocar ele diluído em 200 mil litros de ar, eu tenho mais ar para as pessoas respirar e não tem problema de infecção. O ar, ele não tinha que ser desligado, ele tinha que ser limpo. Aí você pega um cidadão aí, não vou falar o nome para não ofender os animais, mas com pouca sabedoria, com pouco conhecimento, com pouca informação, manda desligar o ar do ônibus, do trem, do metrô, do Uber, do táxi. Matou gente pra cá. O lugar mais protegido que a pessoa tem para ficar, na praia. É só ela não ficar comprando e pagando as coisas. É o lugar que mais vem vento sobre o... Aqui o continente mais perto é a África. Vinha vento lavando nosso corpo, varrendo nosso corpo. É o lugar que você tem menos infecção, não podia ficar na praia. Então a gente na Brava luta por essas coisas, o ar ele tinha que ser limpo, o ar de metrô. Quanto mais ar você entrar, mais ar tiver naquele ambiente, menos chance de infecção você tem. Tá? Então esse era o recado que a gente quer passar para vocês. Você vê alguém soltando fluido refrigerante 134 na atmosfera, não se incomoda, pode, não vou falar denunciar, porque a gente tem que primeiro conscientizar, as pessoas erram por falta de conhecimento. Então a gente sabia que esse fluido aí, ele equivale aí a 4 árvores cortadas, um carro usa em média 500 gramas. Está tirando, por isso que o mundo olha para a floresta amazônica, claro que é nossa, eles destruíram a deles mesmo. Mas se ficar destruindo nós mesmos, a gente também vai ter problema lá no futuro, tá? Então o gás também ele dá o mesmo impacto que cortar uma árvore. Por isso que a gente está tendo essa transição do 134 para o YF. Para ter o sistema mais protegido, vai precisar de mais intervenção, mais manutenção, vai precisar recolher, vai ter que levar o assunto e o trabalho cada vez mais sério, tá? Era esse o recado que eu queria passar, agradeço vocês. O Léo quer falar mais um comentário aqui. Obrigado a todos. Só comentando, palmas para você, Serginho. Não, só completando essa informação que o Serginho deu sobre a cabine, a concentração de CO2 dentro do carro, isso que ele tá, só para ficar bem claro para todo mundo. A gente está dentro da cabine do carro, a gente começa a respirar o oxigênio e começa a soltar o gás carbônico, o CO2. Isso é o que a gente faz na nossa respiração comumente. Então, se você está na cabine do carro, ele 100% fechado, janela fechada, e aí que está o detalhe, né, Serginho? Aquele botão da renovação do ar. Todo mundo sabe qual é o botão da renovação do ar? Aquele que tem uma setinha de aberto, fechado. E o que a gente usa muito, a gente falando que dirige com aquilo fechado, para não entrar poluição do ar de fora. Então você está protegido dentro da minha cabine com o botão fechado. Então muita gente, quando a gente pergunta, todo mundo fala, eu dirijo com aquilo fechado. Só que quando você está aparentemente protegido só com o ar dentro da tua cabine, você está consumindo oxigênio e liberando CO2. Então quanto mais tempo, isso em menos de 10 minutos você está com a concentração, como ele falou, acima de 1000 ppm de CO2. Começa a faltar oxigênio. Aí você começa a ficar com mais sono, mais cansado. E isso, pessoal, está escrito no manual do carro. Não, sempre dirigir com aquele botão aberto. Está escrito lá, dirija sempre com o botão aberto. Lógico, se você está num local atrás de um caminhão, num trânsito parado, uma poluição, você fecha naquele momento. Mas, via de regra, principalmente em estrada, ou quando você ficar muito tempo dentro do carro, mantém ele aberto, para você ter a troca com ar, para entrar um ar externo. Lembra do filtro que eu mostrei? Se você tiver com o filtro limpo, vai entrar um ar limpo, pelo menos filtrado para dentro do teu carro. Então tome muito cuidado, a população não sabe disso que a gente está falando. Sempre que a gente pergunta, 90% das pessoas não conhecem a importância desse botão da renovação do ar.
A gente mede concentração, já fizemos até em um programa de televisão. Quando você está sozinho, 2, 3 pessoas dentro do carro, em menos de 10 minutos, esse CO2 chega a mais de 3, 4 mil ppm, o limite é 1000, 3, 4 vezes acima. Quando você abre, a temperatura se mantém exatamente a mesma temperatura, aumenta meio grau, 1 grau, porque está entrando um calor da rua, mas você passa a ter a mesma temperatura com um nível de CO2 abaixo dos 1000, com um nível adequado. Então é uma informação super importante, quem trabalha com ar-condicionado automotivo, replicar isso. Tem meu filho que tem 17 anos, toda vez que ele pega Uber, pega táxi, ele ensina para o motorista, porque está sempre fechado, ele me conta isso direto. Então fica só, queria complementar isso aqui, uma informação que eu acho pertinente para a turma. Acho que é isso aí. Tem perguntas agora, né? Se alguém quiser perguntas, dúvidas, o professor está aqui para tirar as dúvidas. É só levantar a mão aí que o pessoal leva o microfone. A gente tem que falar no microfone para todo mundo. Esse gás YF, em caso de colisão ou acidente de carro, ele pega fogo, explode? Como que é a questão de proteção disso daí nos veículos? Olha, uma ótima pergunta. A gente não sabe, ele já é usado na Europa há muitos anos, né? Desde os anos 2010, nos Estados Unidos também. Então nunca teve... A inflamabilidade dele é como se fosse de um álcool gel. Então nunca fiquei sabendo de nada, algum registro nesse sentido aí. Mas uma excelente preocupação. É igual você falar assim, olha, no dia de enchente, os veículos, a bateria lá na cidade de São Paulo, vai ter um curto? É mais ou menos a mesma pergunta. Eu acredito que não, porque quando a gente fala de gás, né, o gás ele faz parte da família 17 na tabela periódica. E pelo fato dele ser gás, ele tem muitos elétrons. É a substância do planeta que mais tem elétrons carregados. Então, qualquer caso de colisão, o gás ele vai escapar e vai para o espaço, vai para a atmosfera. Ele nunca vai no sentido transversal. Então tem essa pelo fato dele ser carregado. Você pode olhar, o gás ele tem a parte líquida. Mas por que a gente vai lá no radiador com o motor frio? Você olha, a água está lá, você olha o nível do óleo de freio está lá. O que faz os fluidos de todos os sistemas do automóvel estar em repouso da direção hidráulica, por exemplo? É porque ele tem pouco elétron. Eu poderia ter um reservatório lá e abrir para ficar olhando o nível do gás. Eu não consigo. Para saber o gás, eu tenho que colocar uma ferramenta chamada manifold, né? Espetar um manômetro lá e olhar. Porque ele tem muito elétron carregado, então a velocidade de percorrer o espaço pelo fato dele ter elétrons não deixa ele, acho que, fazer. Mas nunca vi nenhum sentido, nada sobre isso. Alguma outra pergunta? Os novos modelos de refrigeradores, eles saem com o gás R600. Isso. Geralmente eu atendo técnicos que quando pegam refrigeradores com R600, eles fazem a limpeza no sistema, substituem o filtro e substituem o compressor e o gás também, pelo R134. Então, se tratando de veículos, se um mecânico pegar um veículo já com o YF, é impossível fazer esse sistema como se fazem nos refrigeradores, não é isso? Devido aos que você mencionou, que a válvula é diferente. Isso. Então, já é um mecanismo de praticamente, todos estão me ouvindo aqui, praticamente é impossível, mas a gente sabe que o brasileiro ele é muito criativo, né? Eu tinha um chefe no Senai que ele falava assim, o brasileiro, o problema dele é que ele deveria ser inteligente, ele quer ser esperto. Então todo mundo vai dar o jeitinho porque o custo é alto. Infelizmente acontece isso, não é para acontecer porque tem as ferramentas específicas, o engate rápido, é impossível você colocar uma ferramenta, o manômetro do 134 no veículo YF. Mas tem gente que infelizmente faz isso. Teve 2 casos, fiz uma matéria no blog do Frio, que é um dos o maior blog do Brasil, que você deve conhecer, e um cara do consulado americano do Rio de Janeiro viu, e ele foi no Rio de Janeiro para arrumar o ar-condicionado de uma CRV, e ele pegou, foi até arrumamos lá na Mastercool, aí ele leu no blog, foi no Rio, o cara falou, não, coloca o gás 134 no teu carro, dá para fazer, tem que trocar o óleo. Se colocar o fluido refrigerante, o certo teria que fazer um flush, até não precisava trocar peça nenhuma, até enganava com a válvula de expansão. Ele teria que tirar o compressor, trocar o óleo, fazer um flush e colocar um óleo PAG e colocar o 134, daria. E
ofertaram isso para ele lá no Rio. Ele falou assim, não, ele me procurou, veio até São Paulo, o Bruno ainda trabalhou como intérprete, traduziu um pouquinho ele lá e a gente arrumou o ar-condicionado dele que ele não permitiu. Um outro caso que eu fui lá para o Rio Grande do Sul, da carga de gás também em um carro, que queriam colocar 134, o empresário falou assim, não, no meu carro não, eu pago o que for preciso, pagou para quase 10 mil reais para eu ir lá no Sul, na cidade de Novo Hamburgo, e dar uma carga de gás com 1234 YF. Então você fala assim, puxa, eu não vou investir, o cara ele fica medindo o cliente pelo bolso dele, ele acha que é caro para ele fazer uma manutenção dessa, mas ele não para pensar que o cliente paga por esse serviço, ele fala assim, não, eu preciso comprar a ferramenta tal, vou comprar o gás tal, vou comprar o óleo tal e vou trabalhar teu carro direitinho, tá? Mais uma última pergunta, pelo menos? Tá, mais uma pergunta. Ele quer fazer uma pergunta aqui. As pressões de trabalho são bem diferentes, né? Não, a mesma. A mesma? Pressão de trabalho, absolutamente, a curva dele é a mesma do Y. O que a gente tem percebido, mas a gente não pode prometer e não pode falar, que o carro pode ficar mais econômico. Eu testei alguns sistemas, um exemplo, com um ar-condicionado com 134, ele tem uma média de 1,5 kW. Se você der uma carga de gás num sistema que usasse o gás 134, eu teria que trocar tudo. Ele vai consumir 1 kW. O motor do carro vai ficar mais econômico, vai gastar menos diesel, vai gastar menos combustível, a partir do momento que os veículos saírem com o YF. A pressão é a mesma, a curva PSI na linha de baixa funcionando vai para 30 PSI, 35, na linha de alta vai para 200 PSI, 150 PSI, isso não muda não. Continua mesmo. Já encerrou o tempo? Tá, ela falou que já encerrou. Tem mais uma pergunta? Então ela falou que já encerrou. Quem tiver alguma pergunta, eu e o Léo. Pode fazer? Quer mais uma pergunta? Alguém vai? Oi. Minha dúvida é a frota atual agora, quando proibir esse gás, vai ser como o do R12? Vai funcionar fazendo retrofit ou... Não, é uma ótima pergunta. Não tem retrofit para o YF. O que vai acontecer, quando você vê muita promoção de máquina ali 134, é que o estoque de máquina 134 na Europa sobrou e vieram para a América Latina comercializar aqui. Por mais, você viu, 62 milhões de carros. Vai ter que ser arrumado. O que vai acontecer é o seguinte, a partir de 2025, vai começar a reduzir a cota de entrar 134 no Brasil, mas para manutenção. A gente vai ter fluido só para fazer reparo. Não vai poder produzir nada. Para industrialização, quando vai ser proibido, até para manutenção não vai existir mais, em 2045. Eles vão dar um prazo, a gente vai ter aí quase 20 anos para poder fazer manutenção nesses 60 milhões de veículos. Dos 60, com certeza, 50 tem fluido. Mas até lá tem uma renovação natural da frota, os veículos vão ficando velhos, sucateados, e vai ter que nascer uma coisa nas empresas que é o desmantelamento, né? Recolher os fluidos, inclusive o gás. Mais outra pergunta? O colega, você leva lá, Léo? A Renault Captur, ela já tem a válvula para o 1234. O sistema dela já está adaptado usando o 134 ou ela só a válvula que está... Não, você diz a válvula de expansão ou de serviço? A válvula de expansão da Captur já está com a inscrição já para 1234. Para 1234. Ela é o mesmo modelo da Duster. A válvula tem uma leve mudança sutil. Se você nem trocar, se o bico for de 134, o sistema é 134. O que eu estou querendo saber assim, se o sistema dela é o 1234 que está usando o 134 por causa aqui no Brasil, pelo fato de ser mais barato, ou ela só está usando a válvula mesmo? Não, às vezes já antecipou, aconteceu isso na linha da PSA também, algumas válvulas da PSA têm tido a nomenclatura lá que ela é de YF, porém o sistema está com 134. Às vezes o mesmo fornecedor da Europa manda para a América Latina, não sei dizer. O que a gente sabe é que nenhuma montadora produzida no Brasil, ela está colocando fluido YF ainda, tá?
Tá, a gente tem tido algumas reuniões com a Anfávia ainda está esperando, porque como funciona? Vai congelar o fluido refrigerante, como funciona a cota de congelamento? Eu tenho que avisar o governo quantas toneladas vai entrar. Em 2024 vai congelar. Essas 10 mil toneladas que entra, ela foi falada para o governo que vai, há uns anos atrás, quanto vai entrar. E agora 2024, as montadoras vão ter que falar para o governo brasileiro quanto tonelada vai precisar para os próximos 3 anos. Então ainda ninguém falou o que é YF. E essas toneladas não vai ser mais por peso, vai ser por CO2 equivalente. A gente vai parar de falar que vai entrar 10 mil toneladas. O governo vai falar assim, ó, no Brasil pode entrar tantos milhões de toneladas de CO2. Ele não vai ser regulado mais por quilo de cada fluido refrigerante. E as montadoras ainda, com certeza, no Brasil, a Capta, não sei se ela é produzida aqui ou vem de fora. O modelo é de fora. É de fora? É de fora. Tá, mas não sei se o bico de serviço for de YF é YF. Mas, no caso, mesmo não tendo obrigatoriedade da utilização do 1234, já tem alguma intenção das montadoras de já produzir o carro com sistema? Não, porque vai ter que investir muito. Substituir já, depois só fazer a troca do fluido e do óleo? Não, eles não estão nem com intenção, estão esperando a lei brasileira, porque o investimento é muito alto. Imagine, para mudar um processo produtivo aí, são milhões, não pode colocar o gás armazenado dentro da fábrica como armazenava, tem que ser armazenado fora. Vai ter que vir um técnico avaliar as condições, vai ter que treinar o técnico, as bombas de vácuo que dão gás hoje atualmente não é a mesma. Tem que ter um outro processo, tem um pouquinho de segurança, né? Mas eles já estão conversando com os fornecedores já, mas ainda não estão prontos. É fácil a mudança, mas vai ter que investir. E eles estão saindo de uma pandemia, pela conversa que a gente teve, ninguém quer investir mais. Acabou aí o nosso tempo. Se qualquer coisa eu estou ali, eu e o Léo, que tiver pergunta...